O objetivo desse vídeo é a apresentação de uma parte do que ficou conhecido como pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que ficou famosa por esse codinome de pacote anticrime. Ela está em plena vigência no que se refere a alguns pontos e outros não, e eu gostaria de expressar inicialmente alguns comentários sobre a questão do artigo 28A do Código de Processo Penal, que veio com o advento da nova lei. O artigo 28A do Código de Processo Penal, ele fala sobre o acordo de não persecução penal, ou seja, abre-se no direito processual penal uma possibilidade de se mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal, aquela ação penal que a princípio é obrigatória, que sempre deve ser proposta por um órgão competente, que seria o Ministério Público, em alguns casos específicos, passa a ter essa possibilidade de não existir, ou seja, possibilita-se a partir do artigo 28A que em alguns casos, amplia-se a possibilidade de casos onde o legislador possibilita a não existência da ação penal. Quer dizer, nesse momento é possível, então, por meio do artigo 28A, que em alguns casos ocorra um acordo, um verdadeiro acordo entre Ministério Público e indiciado, acusado, para que esse sujeito não seja obrigado a responder a uma ação penal. É um artigo polêmico, gera discussões, gera bastante debate acalorado no que se refere à forma como ele foi proposto, aos detalhes sobre isso tudo, mas a ideia desse artigo 28A é a ideia da não existência da ação penal em determinados casos, em especial quando os crimes são sem violência ou grave ameaça à pessoa e que mesmo assim não sejam abarcados por aquelas possibilidades lá do Juizado Especial. A Lei 9.099 de 95 já trazia essa possibilidade da inexistência da ação penal, de você eventualmente fazer o que é conhecido por transação penal, para aqueles casos de menor potencial ofensivo com penas de até 2 anos. Agora, o legislador amplia para outros casos, mesmo fora do Juizado Especial Criminal, essa possibilidade da inexistência da ação penal por meio do acordo de não persecução penal. Então, basicamente, o que deveríamos lembrar no que se refere ao pacote anticrimes é que é uma lei que altera de forma significativa a legislação penal até então vigente, e em específico o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. No que se refere ao Código de Processo Penal, algumas dessas alterações estão suspensas por conta de decisão do STF, que ainda vai tratar dessa matéria de forma específica para verificar se isso será de fato implementado ou não. É o que acontece no que se refere em específico ao juiz das garantias, que é uma das alterações advindas nesse pacote anticrime, mas que ainda não está sendo utilizada por conta da sua vigência ter sido suspensa pelo STF. A questão da prova no processo penal, quando ilícita e quando o juiz tem contato com essa prova no processo penal, ele não poder mais julgar aquele caso, isso também está suspenso pelo STF. Tá? E a questão da audiência de custódia como uma obrigatoriedade passível, inclusive, de gerar a soltura do sujeito que não for posto imediatamente frente ao juiz, que também é um ponto suspenso da atual legislação. Então, existem alguns pontos que ainda não estão vigentes por conta de decisão do STF, como dito, mas esse artigo 28A, que é o motivo do nosso contato agora, desse vídeo, ele é um artigo que já está vigente, que já está sendo utilizado. É de se recordar que a alteração do artigo 28 do Código de Processo Penal não está vigente, mas o artigo 28A sim, esse está vigente. Então esse acordo de não persecução penal, assim ficou sendo chamado pela doutrina, ele traz essa possibilidade da inexistência da ação penal naqueles casos previstos em lei, em especial para crimes que não possuem violência ou grave ameaça à pessoa. Tudo bem, senhores? Esse era o recado. A ideia desse vídeo era fomentar um pouquinho o debate no que se refere à forma como esse artigo 28A foi posto, e seria de suma importância para os acadêmicos fazer a leitura desse artigo agora,
até por ser uma novidade da nossa legislação, vigente é pouco, desde o dia 20 de janeiro de 2020 apenas. Então, sua leitura se torna obrigatória para a gente compreender exatamente qual é a dinâmica prevista pelo legislador para a existência desse artigo 28 lá. Tudo bem?